Boa noite, meus queridos. Tudo bem com vocês? Então, na nossa última aula, nós falávamos sobre as reações inorgânicas, falamos especificamente das reações de dupla troca, que elas ocorrem em algumas condições, assim como as reações de simples troca. Começamos a fazer atividades, né? E nessas atividades nós vimos que para a reação de dupla troca ocorrer, é necessária a formação de um produto mais volátil, vocês estão lembrados disso? Quer dizer, nós vamos ter a formação de um gás nos produtos, entre os produtos formados. Nós vamos ter a formação de um produto menos ionizado, quer dizer, é uma substância menos ionizada do que as que estavam nos reagentes. Então, vamos dar mais uma olhadinha na nossa prática, fazer mais algumas atividades para que a gente possa fixar esse conteúdo, tá bem? Eu preparei para vocês aqui mais alguns exercícios para a gente poder tirar o restante das dúvidas juntos. Então, olha só. Equacione as reações de dupla troca que ocorrem entre os compostos abaixo. Beleza. Então, nós sabemos que as reações de dupla troca, nós temos 2 reagentes e 2 produtos, certo? Então, essa reação aqui, ó, para eu saber o que vai se formar, eu vou separar positivo, negativo, positivo, negativo. Vou juntar positivo com negativo com negativo, certo? Então, o H vai juntar com o S. Nessa hora, você toma cuidado, porque nem sempre o número pequenininho vai junto. Porque você sabe que esse número pequenininho que está aqui, ele é referente à valência desse composto aqui, ó, desse radical. Se você está separando o H do PO4, quer dizer que o 3 não vai junto. Você vai analisar aqui agora, ó, qual que é a valência do H? É 1, então vem 1 para cá. Qual que é a valência do S? Menos 2, então vem o 2 para cá. Então, formou-se o H2S, mais positivo com negativo. Ó, o Na juntou com o PO4. Então, você vai ver, ó, qual que é a valência do Na? É 1, então vem 1 para cá. Qual que é a valência do PO4? É 3, então vem o 3 para cá. Ok? Então, esse composto aqui é altamente volátil, essa reação vai sim acontecer. No segundo caso, olha só, separou de novo, positivo, negativo, positivo, negativo. Então, vou juntar positivo com negativo negativo. Então, o que isso aqui vai dar? Ó, Na juntou com o SO4. Olha as valências agora. O Na é mais 1, então desce 1 para cá. O SO4 é menos 2, então tem que descer um 2 para cá. Na2SO4. Mais o H juntou com o NO3. A valência do H é 1, a valência do NO3 é menos 1. Então, 1 para lá, 1 para cá. Formou simplesmente HNO3, certo? Aqui, vamos lá, ó. Positivo, negativo.
positivo, negativo. Vou juntar o positivo com o negativo. O NH4, que é o amônio, vocês estão lembrados? Juntou com o Cl. A valência do NH4 é 1, a valência do Cl também é -1. Então, um para lá e um para cá. Mais positivo com negativo. Vai ficar NaOH, certo? Aqui agora, ó, positivo, negativo, positivo, negativo. O Al juntou com Cl. Muito cuidado nessa hora, ó. O Al juntou com Cl, certo? Qual que é a valência do Al? 3. Então, vem um 3 para cá. A valência do Cl é -1, vem 1 para cá. Mais positivo com negativo. O NH4 juntou com o OH. O NH4 tem valência 1, o OH tem valência -1. Então, tá feito, tá pronto, tá? Nesse caso aqui, ó, positivo, negativo, positivo, negativo. Então, o positivo juntou com o negativo. O H juntou com o CN. A valência do H é 1, a valência do CN é -1. Então, vai 1 para lá, 1 para cá. E o Na juntou com o PO4. Então, vai ficar Na com PO4. O Na é +1, desceu para cá. O PO4 é -3, desceu o 3 para cá. Pronto. Ok? Então, do mesmo jeito que a gente fazia as neutralizações, estão lembrados? Toma cuidado com os númerozinhos que vem aqui embaixo, porque esses números, eles estão relacionados à valência de quem está junto. O NH4 já tinha o 4 não é a valência, tá vendo? Por isso que eu apaguei. Os que são a valência, ó, o 3 é a valência do alumínio que desceu. O 3 aqui é a valência do PO4 que desceu, o 2 é a valência do S, o 3 é a valência do PO4. Esse 3 aqui, ó, não é. Por quê? Porque o NO3 já tem o 3 dele. A valência dele é -1. Por isso que eu falei com vocês que é muito importante vocês memorizarem aqueles cátions e ânions, que são os mais importantes, que são os principais, gente. Aquilo ali vai fazer muita falta para você. Então, quais são eles? Vamos falar de novo, ó. O NO3, que é -1. O NO3 é o nitrato. Eu espero que isso aqui já esteja decoradinho, ó. O NO2, que é -1 também. Ele é o nitrito. Né? Quando a gente usa a nomenclatura do sal, tá? O CO3, que é 2-, que é o carbonato. Esses aqui são imprescindíveis que vocês saibam. Qual mais que a gente tem? Ó? O SO4, que também é 2-, é o sulfato. O SO3, 2-, é o sulfito. Depois nós temos ainda, ó, o PO4, que é 3-, que é muito importante, que é o fosfato. Tá? Esses aqui vale a pena vocês saberem. Agora, os cátions principais são aqueles que a gente usa há muito tempo, ó. Todos da família 1A, a valência deles é quanto? +1. Todos da família 2A, a valência deles é +2. O alumínio, a valência dele é +3. O zinco, aqueles que têm NOx fixos, ó. O zinco, a valência dele é +2. A prata, a valência dela é +1. Então, esses aqui são muito importantes que vocês saibam. Tem os demais, ó. O ferro,
O ferro pode ter valência 2 ou pode ter valência 3. O ouro pode ter valência 1 ou pode ter valência 3. Então, assim, existem alguns que vão se repetir com mais frequência e que é importante que vocês saibam. Entre esses aqui também a gente tem ó, o CN é -1, o CN é o cianeto, é importante também, aparece demais da conta, né? Então, à medida que a gente for vendo, vocês vão ver que realmente é muito importante que vocês saibam. A sequência que representa, respectivamente, reações de síntese, análise e simples troca e dupla troca é. Então, ó, nesse caso aqui, vamos classificar. Ó, essa primeira reação, por exemplo, você tem 2 reagentes, 2 produtos. Então, ou ela é simples troca ou ela é dupla troca. Nesse caso aqui, ó, eu tenho o ZN e o PB, que são o quê? Substâncias simples. Então, quer dizer que essa reação é uma reação o quê? De simples troca. Porque ela tem 2 reagentes e 2 produtos, mas entre eles a gente encontra substâncias simples. Então, trata-se de uma simples troca. Na outra, o que a gente tem? 2 reagentes, 2 produtos. Detalhe, você tá vendo essa setinha aqui, ó? Essa setinha para cima, ela indica o quê? Um gás que está sendo o quê? Liberado. Então, quer dizer que essa substância é uma substância volátil. Então, 2 reagentes, 2 produtos. Você está vendo alguma substância simples aqui? Não. Formou um gás, então essa reação realmente ocorre. E ela é uma reação de dupla troca ou permuta. Ok? Ó, de novo a setinha. Muito cuidado, porque a setinha para cima, ela indica um gás que está sendo liberado. Se por acaso você vir uma setinha voltada para baixo, que também pode acontecer, significa que está sendo formado um precipitado, que ele está indo para o fundo do recipiente, tá? Nesse caso aqui, você tem um reagente apenas, olha só. E esse reagente, ele está formando quantos produtos? Olha, 2 produtos. Então, ele está se decompondo. Então, essa reação... Opa, errei. Essa reação é uma reação de decomposição. Ok? Então, eu acho que esses tipos de reação ficaram bem claros. A gente falou bastante, fez bastante exercícios disso, né? Dadas as equações químicas, ele quer saber quais estão corretas. Olha só. Então, você tem no primeiro caso o zinco e o cobre, que são substâncias simples. Quem está querendo deslocar quem? Olha, o zinco que está sozinho está querendo deslocar quem? O cobre. O zinco tem reatividade suficiente, gente, para deslocar o cobre? Tem. O cobre não é um metal nobre? Então, ele tem. Essa reação aqui está correta. Agora, nesse caso aqui, olha o que acontece. O ferro, que está sozinho, está tentando deslocar quem? O H. O ferro consegue deslocar o H? O ferro é um metal comum. Os metais comuns, eles são mais reativos que o hidrogênio, não são? Então, realmente, essa reação ocorre, tá? No terceiro caso, o cobre está sozinho e ele está tentando deslocar quem? O H. O cobre está tentando deslocar o H. Você lembra que o cobre é um metal nobre? Metais nobres, você lembra que eles estão no final da tabela de reatividade? Isso significa que o cobre não tem reatividade suficiente para deslocar o H. Então, essa reação aqui, ela simplesmente não ocorre. Ok? Nesse outro caso aqui, ó, o AG está sozinho. O AG quer deslocar o H. Você lembra que o AG também é um metal nobre? Metal nobre tem reatividade suficiente para deslocar o H? Não tem.
Então, essa reação aqui também não ocorre. Então, estão corretas apenas quem? 1 e 2. A 3 e a 4 não vão ocorrer. Certo? Caso vocês tenham dúvida, me falem, por favor, tá? Ó, as questões de número 4 e 5 estão relacionadas com as seguintes equações químicas. Então, você tem magnésio sólido reagindo com oxigênio gasoso, que formou óxido de magnésio sólido, tá vendo? Depois você tem o tetróxido de dinitrogênio gasoso, que formou o dióxido de nitrogênio gasoso, tá? Depois nós temos o carbonato de cálcio, que é um sólido, que se decompôs em óxido de cálcio, que é sólido, e gás carbônico. Depois nós temos o íon bário, cátion bário, mais o cátion, o íon sulfato, que é um ânion. Aqui tá faltando um 4, ó. Esqueci de colocar o 4 aqui, ó. É SO4, 2-, que formou o sulfato de bário, que é sólido, tá? Aqui nós temos o ácido clorídrico, que está na forma gasosa, né? Que na verdade a gente chama de cloreto de hidrogênio, quando ele está na forma gasosa. Ele é ácido clorídrico quando ele está dissolvido em água. Isso é muito comum vocês virem essa nomenclatura, tá? Então, ó, pegou o gás, dissolveu na água e formou assim, ó, o hidrônio, que é o H3O+, quer dizer que é a água mais o H+, e o cloreto. Então, primeira pergunta. Pode ser classificada como reação de síntese. Quem lembra aí o que é a síntese? Ó, a síntese é aquela reação em que você tem A mais B mais C mais D mais E, que formou um único produto. Então, reação de síntese que nós temos, ó, é A1, apenas A1. Essa aqui é uma equação iônica, olha, porque ela tem íons. Então, a reação de síntese nós só temos no primeiro caso, onde você tem 2 reagentes e um único produto, tá? Depois, a pergunta: a formação de um produto separável por filtração em... Filtração, gente, não é aquele que a gente coloca o filtro, que seja lá o coador, e nesse filtro vai ficar presa a substância o quê? Sólida. Vai ficar presa a substância sólida, que será separada das demais, certo? Então, se a gente pegar aqui, olha, a formação de um produto separável por filtração. Nesse caso aqui, por exemplo, um era gás, o outro era líquido. Aí formou aquoso e aquoso. Aquoso quer dizer que está dissolvido na água. Se ele está dissolvido na água, você consegue separar ele no coador? Não. Você consegue separar água e açúcar passando pelo filtro lá que você faz café? Não. Então não consegue separar por filtração. Aqui você tem um único produto que é sólido. Você vai separar ele de quê? Você vai separar ele, ó, aqui. Você tinha uma substância que era aquosa, quer dizer, estava dissolvida na água. O outro também era aquoso, estava dissolvido na água, certo? E você formou, no fundo, uma substância o quê? Sólida. Então, esse daqui dá para a gente separar por filtração, não dá? Porque aí você formou isso aqui, ele vai para onde? Para o fundo do recipiente. E vai ficar quem boiando? A água. Então, ele você consegue separar por filtração. Agora, nesse caso aqui, olha, seu reagente era sólido. Ele continuou sólido, formou apenas um gás, que vai o quê? Se perder. Você vai conseguir separar por filtração? Não. Ó, gás e gás separa por filtração? Também não. Sólido misturou com gás, formou um outro sólido. Olha,
Você vai separar isso por filtração? Não. Então, o único que você vai separar por filtração vai ser o 4, que você tem aquoso, está dissolvido na água, está dissolvido na água. De repente, quando os dois se misturaram, o que aconteceu? Foi para o fundo. Esse BaSO4 é até legal a gente falar sobre ele. Ele é um sal, é o sulfato de bário, né, gente? Ele é um sal insolúvel em água. Por isso que ele vai para o fundo. Há uns anos atrás, talvez vocês não vão se lembrar, mas seus pais talvez se lembrem, nós tivemos um acidente lá, um problema que resultou na morte de 20 pessoas. Muita gente ficou sabendo. Por quê? Quando a gente vai fazer um exame radiológico, geralmente ressonância magnética, alguma tomografia computadorizada, a gente usa um remedinho que é chamado de contraste radiológico, né? Esse contraste, ele serve para quê? Ele é ele é injetado, né, na pessoa e ele faz com que na hora que a máquina tire lá a sua foto, que ela faça o seu vídeo, que as partes onde realmente tem problema, elas brilham com esse medicamento. E esse medicamento contém exatamente o sulfato de bário. Ele não faz mal para a gente exatamente pelo fato do sulfato de bário ser insolúvel em água. Então, ele não é solúvel na água. Só que essas pessoas, elas tiveram um problema, porque o medicamento que foi oferecido a elas, houve um problema na indústria, que ao invés de ser o sulfato de bário, era o carbonato de bário. E o carbonato de bário é solúvel em água. Isso é que deu problema, isso contaminou essas pessoas foram intoxicadas por esse medicamento e 20 delas que estavam lá para fazer os exames morreram, tá? Então isso aí é legal vocês saberem, que pode ser que eles citem alguma coisa, né? Esse exercício aqui é muito parecido com o outro, olha, ele está perguntando quais reações os produtos podem ser separados por filtração. Vamos analisar, ó, gás, formou gás e líquido. Posso separar gás e líquido por filtração? Não dá. Ó, esse aqui é sólido, aquoso, que virou sólido. Olha a situação. Ó, aqui também é aquoso. Eu esqueci de colocar. Então, ó, sólido. Esse aqui tá na água. O que aconteceu quando jogou os dois juntos? Ó, formou um sólido no fundo. Eu consigo separar esse sólido dessa água que está lá por filtração? Consigo. Esse aqui é o mesmo que nós acabamos de falar lá atrás, ó. Consigo separar também, tá vendo? Agora, esse daqui, gás formou gás. Consigo separar por filtração? Não consigo. Então, eu consigo separar por filtração quem? O 2 e o 3. Ok, gente? Beleza. Agora, olha esse, ó, o fósforo branco, que ele já te falou que é o P4, reage com o bromo líquido. O bromo, ele está entre as moléculas diatômicas que nós vimos, é o Br2. Para dar tribrometo de fósforo. Então, presta atenção. Fósforo, bromo. Tribrometo. Então, quer dizer que são 3 bromos. Tribrometo de fósforo, certo? Que é um líquido fumegante. Então, esse aqui é um líquido. Ó, esse aqui é sólido. Esse aqui é líquido. Ele já falou isso tudo. O tribrometo de fósforo. Então, esse tribrometo de fósforo, que está aqui, por sua vez, reage com água. Então, ele vai reagir com água. Então, esse aqui é líquido, água também líquida. Para formar ácido fosforoso. Fosforoso é o H3PO3. Ó,
Quem pegou aquela parte lá que a gente estava revendo os ânions, olha só, eu coloquei só o PO4. Se vocês quiserem colocar aí o PO3, pode colocar o PO3 também, tá? Só que o PO3, ele não existe sem o H aqui, ó. Ele é HPO3. Ele é o fosfito, porque ele é o ácido fosforoso, tá? Que a gente está vendo lá, ó. Esse é o ácido fosforoso. Ele formou o ácido fosforoso e brometo de hidrogênio, que é o HBr, em solução. Em solução quer dizer que é aquoso, todos aquosos. Escreva as equações químicas balanceadas das duas reações. Então, as equações químicas estão aqui. Vocês viram que eu fui lendo e fazendo as equações. Agora, a gente precisa balancear, tá? Então, olha só. O bromo vai me dar problema, já estou vendo. Tenho 2 bromos aqui, 3 bromos aqui. Então, quando eu tenho 2 de um lado e 3 do outro, é só eu tirar o mínimo múltiplo comum. De 2 e 3 é quanto? 6. Então, eu vou fazer virar 6 no mínimo. Aqui eu tenho 4 fósforos, então 6 não vai ser suficiente. Eu vou ter que colocar 4 ali para eu satisfazer o fósforo. Ó. 4 vezes 1, 4. 1 vezes 4, 4. Fiquei com 4 vezes 3, 12 bromos. Então, vou ter que colocar um 6 aqui, ó. 6 vezes 2, 12 bromos. Agora, eu vou pegar, ó, esses 4. Posso pegar os 4 aqui, ou então posso balancear essa equação aqui diferente. Vamos tentar aqui com o 4 mesmo, ó. 4P, eu tenho que colocar um 4 aqui, para eu ficar com 4P. Aí eu fiquei, ó, com 4 vezes 3, 12BR. Vou colocar um 12 aqui, ó. 12 vezes 1, 12BR. O H agora, ó, eu fiquei com 4 vezes 3, 12, mais 12, 24. Então, vou colocar um 12 aqui, ó. 12 vezes 2, 24. Fiquei com 12 Os de um lado. Do outro lado, eu fiquei com 4 vezes 3, 12 Os. Só que vocês estão vendo que todos esses coeficientes que eu coloquei, eles podem ser simplificados. Eu posso dividir todos eles por 4, olha. Então, ó, 4 dividido por 4 dá 1. 12 dividido por 4 dá 3. 4 dividido por 4 dá 1. 12 dividido por 4 dá 3. Então, esses números menores, eles vão balancear a minha equação. Não vai ser necessário eu colocar aqueles números grandes. Então, vai ficar 3 aqui. Deixa eu colocar 1 e 3 aqui, ó. Deixa eu apagar os vermelhinhos. Isso aqui, ó, 1P, 1P. 3 BRs, 3 vezes 1, 3 BRs. 3 vezes 2, 6H. 3H com mais 3H, 6H. 3 vezes 1, 3 Os. 3 Os. Estão balanceados. Tá bem, gente? Muito simples esses exercícios. Olha o próximo. Vamos lá, ó. 4 placas metálicas rotuladas A, B, C e D foram identificadas com as seguintes propriedades. Após o polimento das placas, B é a única que apresenta cor diferente das demais. Apenas C e D reagem com ácido clorídrico diluído, liberando hidrogênio. E D é o metal mais denso. Associe as placas A, B, C e D com os metais alumínio, cobre, prata e chumbo. Então, agora que eu sei que são esses 4, eu vou voltar nas propriedades. Então, essa última aqui, por exemplo, D é o metal mais denso, quer dizer, o mais pesado dos 4. Quem é? Acabei de matar, ó, chumbo.
É o mais pesado. Então, o D eu já sei quem é. O D é o chumbo. Vamos ver as outras características agora, ó. Após o polimento, B é a única que apresenta cor diferente das demais. Matei. Quem é o B? É o cobre. O cobre é rosa, vocês já viram? É lindo. Então, ele é diferente dos outros na cor. Agora, o C. C e D reagem com ácido clorídrico. Então, é um metal, gente, presta atenção. O C com ácido clorídrico. O que ele quer dizer com isso? Que o C consegue deslocar o H. O C e o D são os únicos que conseguem deslocar o H. Eu tenho aqui o cobre e a prata, que são metais nobres. Então, eles não conseguem deslocar o H. Quem consegue deslocar o H é o alumínio e o chumbo. Como eu sei que o D é o chumbo, sobrou para ser o C quem? O alumínio. Acabei de matar que o alumínio é o C. Certo? Aí fica faltando apenas o A. Olha só. O A, ele não falou nada sobre ele. Você vai encontrar por eliminação. Tá faltando quem? A prata. Pronto. Você matou direitinho quem é quem. Ok? Misturam-se duas soluções preparadas com o mesmo solvente. Indique dois fatos observáveis a olho nu que demonstrem a ocorrência de uma reação química nesse processo. O que vai te indicar que realmente ocorreu uma reação química? Mudança de cor. Vou falar até três, ó. Mudança de temperatura. O recipiente pode ficar quente ou pode ficar frio. Isso mostra também que ocorreu uma reação química. Ou formação de efervescência, que mostra o quê? A formação de gás através da efervescência. Ok? São três tipos de coisas que podem ocorrer e que vão mostrar realmente que ocorreu uma reação química. Tá bem? Nós vamos parar por aqui hoje, então. Muita atenção nessa aula. Repitam as atividades. Se tiverem alguma dúvida, me avisem, mandem mensagem, comentem no vídeo. Quem ainda não se inscreveu no canal, não perca a oportunidade. Se inscreva e ative o sininho, tá bem? Beijo para vocês. Até a nossa próxima aula.